No momento da palavra de hoje, nós vamos começar falando sobre fé. Quando falamos de fé, é impossível, isso eu digo para você, é impossível alguém falar de fé e não lembrar de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé, o patriarca da fé. Ele que deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial acerca da fé. Ele que agiu por fé, viveu por fé e tomou decisões na fé e foi uma bênção na mão do Senhor. E tomando partido no patriarca da fé, eu tenho que lhe mostrar para você algumas coisas antes mesmo de Deus falar com Abraão. Eu não terei aqui o tempo hábil, né? O tempo para falar toda a leitura que seria do capítulo 11 e 12, para dar início aqui no capítulo de Gênesis, que é o livro da criação. Não terei todo esse tempo hábil, mas eu vou simplificar e você pode ler depois na sua casa. Você lê o capítulo 11 todo. No capítulo 11, a Bíblia fala sobre a confusão das línguas, né? Toda a terra falava a mesma língua. Aí vocês conhecem a ideia que teve um camarada chamado Nimrod, ele que é da linhagem, né, da família de Noé. Esse camarada, ele teve uma posição, ele fez algo que não agradou a Deus. E ele começou então a colocar no coração das pessoas o desejo de construir uma torre. E essa torre é conhecida, acredito que todos já ouviram falar dessa torre, a Torre de Babel. O interesse deles era chegar lá no cume, lá no topo, chegar aos céus. E Deus havia dado uma palavra para todos os seres viventes, que eles deveriam viver, né, e teriam que expandir, crescer, habitar toda a terra. Eles tinham que crescer em todos os sentidos. Crescer a família, crescer a habitar em terras, ou possuir, enfim. Deus havia dado essa ordenança. Só que essas pessoas, movidas por interesses próprios, como diz Provérbios 18, que a pessoa que se separa, a pessoa que está separando-se, sendo individualista, ela só pensa nela mesma, ela não está pensando nas coisas de Deus, ou sequer mesmo na família, ou sequer mesmo na sociedade. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que ela acha que não pode contribuir nada com o que diz respeito à palavra. Tem pessoas que elas acham que são cristãs, que são pessoas que amam a Deus, mas não contribuem com o Evangelho. Não fazem uma obra para Deus, não vivem como se vivessem para Deus. Então, o intuito de falar sobre isso aqui é lhe mostrar para você que tem muitas pessoas que são egoístas, ignorantes, pessoas que são, né, infelizmente, como eu acabei de dizer, individualistas, que só pensam em si mesmo. Não pensam em fazer aquilo que Deus quer. E por eles, então, darem esse início, construindo, então, essa torre. A Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, os três ali em uma reunião, Pai, Filho e Espírito Santo, eles então falam, olha, se nós não fizermos e impedirmos os homens de fazerem essa torre chegar até o céu, eles vão conseguir, eles vão chegar. E até uma palavra que eu sempre comento, quando nós nos unimos para fazer uma coisa, seja ela boa ou má, se houver união, meu irmão, é difícil de alguém conseguir parar o trabalho, só Deus. E eles se uniram para esse propósito. Mas eu vou explicar até um pouco mais. Eu vou ter que adentrar um pouquinho antes do assunto propriamente de falar de Abraão. E até a Torre de Babel, quando construída, Deus ele ficou muito irado, Deus ficou muito chateado com eles. Eles então estavam com um projeto de não obedecer a Deus, de não fazer o que agrada a Deus, de não fazer o que o Senhor se alegra. E assim Deus chateado, ele vem então, põe uma confusão de línguas. Que aí cada um falava uma língua, um não entendia o outro e assim por diante ia. Agora, pensando nisso, por que, pastor, então falamos da fé acerca disso? Porque no tempo da Babilônia, que agora dá início, tá? A Torre de Babel dá início à Babilônia. Esses homens, essas pessoas, eles não tinham prazer em Deus. Eles não criam no Senhor dos exércitos. Eles preferiram ficar procurando um Deus para alegrar eles. Sabe quando uma pessoa não tem Deus como o Senhor da sua vida?
ela vai atrás da mandinga, ela vai atrás do pai de santo, ela vai atrás do feitiço, ela vai atrás de tudo quanto é coisa, numerologia, astrologia, ela vai atrás do tarô, ela vai atrás do búzio, ela vai atrás de tudo quanto é demônio, ela não quer saber de onde vai resolver, ela só quer ter uma certa alegria, um êxtase. E foi o que essas pessoas fizeram. Eles começaram a amontoar deuses para eles, aos quais não existiam. Até esse presente momento não haviam deuses. Aliás, nunca houve e nunca haverá deuses. Só existe um Deus. Porém, eles estavam inventando deuses para si. E Deus, então, quando aqui fala a linhagem de Abraão, Abraão era filho de Terá. Terá também veio dessa linhagem e Abraão também veio dessa linhagem. E todos eles viviam uma vida muito promíscua, uma vida errônea, uma vida totalmente afastada de Deus. Se você for procurar, por exemplo, estudos acerca da Babilônia, acerca do Egito, acerca de religiões da época que se formavam, essas religiões, por exemplo, elas viviam buscando deuses da fertilidade. Era uma coisa nojenta. Eles usavam de práticas sexuais, práticas podres, imundas, dizendo que era para agradar um certo Deus, né? Se você for, por exemplo, nas mitologias, né? As mitologias gregas, romanas, você vai ver que todos eles tentavam agradar ao seu, né, chamado Deus com a vida promíscua deles. Eu não vou adentrar muito ao profundo desse assunto porque não é propriamente o que eu quero falar. Porém, Deus enxerga um homem chamado Abraão. E esse homem chamado Abraão, ele estava, né, na casa do seu pai, do Terá. Tem toda uma linhagem aqui que a gente não tem tempo para ler, uma por uma, mas chega a Abraão. Abraão casado com Saraí, também, né, vindo de uma família, só que Abraão era diferente. Lembrando também de outro caso, que havia já um tempo que Deus havia destruído tudo com o Noé. Noé construiu a arca, Noé ele passou 120 anos construindo até o dia que o dilúvio caiu. Todos casavam, davam-se em casamento, passeavam, comiam, bebiam e trabalhavam. Chegou o dia que a chuva chegou e não parou até que todas as pessoas fossem submersas e morreram. 40 dias e 40 noites de chuva. E aí começou uma nova sociedade, porque aquele povo estava totalmente corrompido. E quando Deus ele falou com Noé, ele disse: Noé, eu prometo para você, Deus fez um pacto de aliança, dizendo: eu não vou fazer mais isso. E até hoje, então, vivemos neste mundo. Claro que temos Jesus Cristo, já vivemos já a ponto de saber que Jesus veio, já tirou o pecado do mundo, já nos lavou do pecado, já nos deu a vida. Agora nós temos que viver como salvos para então, no dia da grande salvação, recebemos esse direito de estar ao lado do Pai no céu. Então, tudo isso que eu estou lhe falando diz respeito à vida de Abraão. Por quê? Porque o Abraão, se ele permanecesse naquele enredo de vida das pessoas de Babel, das pessoas que estavam vivendo uma vida promíscua, Deus não poderia usá-lo. Então, Deus precisa tirar o Abraão da casa dele. Deus precisa tirar Abraão do meio daquela, sabe? Desculpe a maneira que eu vou falar, mas havia uma corja, sabe? Sentimentos, de ensinamentos errados. Então Deus tem que tirar Abraão dessa terra, porque Deus ele pode prosperar qualquer um em qualquer lugar e usar qualquer um de qualquer jeito em qualquer lugar. Em qualquer lugar Deus pode usar uma pessoa, só que para Abraão dar o início, né, o patriarca da fé, Deus precisa tirar ele daqui. E às vezes, eu digo bem claro para você, para Deus poder usar você, Ele vai ter que tirar você de certos lugares. Deus vai ter que tirar você de certas amizades. Deus vai ter que tirar você de certos gostos e prazeres que você tem. Tem coisas que você vai ter que deixar de lado para viver o que Deus quer. E agora entramos propriamente no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1. Passei praticamente 10 minutos falando para você sobre o porquê, né? Há um entendimento, há um enredo fácil de entender por que Abraão tem que ser tirado da terra dele. Vamos ler o versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai
para a terra que eu te mostrarei. Então, já vemos que já há uma afirmação de Deus. Olha, eu estou pedindo que você deixe tudo, você deixe teu pai, você deixe a tua família, deixe toda a tua parentela. Eu quero que você esqueça de todos eles. Veja que o Senhor, quando Ele quer usar uma pessoa, Ele não é que você deixe de ter sentimentos. Não é que Deus faz você se tornar uma pessoa, de pedra. Não, muito pelo contrário. A diferença é que às vezes o sentimento acaba atrapalhando a obra de Deus. O sentimento que faz nosso coração se sentir abalado, destruído, cansado, triste, sozinho, E aí por afora vai. Mas nós temos que entender o seguinte, gente, nós precisamos reconhecer o seguinte: quando nós estamos vivendo e agindo por sentimentos e emoções, nós estamos às vezes esquecendo de agir por fé. Porque o que é fé? Põe na tela para mim, por favor, meu amigo maestro, põe para mim Hebreus 11:1. Hebreus 11, versículo 1. Coloca na tela para nós, para a gente poder afirmar algo a respeito de Abraão aqui agora. Hebreus 11:1. Isso, põe na tela, por favor. Isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então veja que a afirmação de Deus, olha, saia. Deus não deu para ele um parênteses, não deu um ponto de interrogação. Você quer sair da tua casa, Abraão? Você quer sair do meio da tua parentela, Abraão? Não. Ele disse, sai da tua casa, da tua parentela. Ele afirmou, você tem que sair daí. E havia um motivo pelo qual ele tinha que sair. Havia um motivo pelo qual ele precisava sair. Eu já expliquei para você há pouco. Deus tinha que tirar o Abraão do meio dessas pessoas, dessas práticas. E assim acontece com muitas pessoas. Às vezes você está andando, convivendo com pessoas que te afastam de Deus. Pessoas que realmente tiram você de perto de Jesus. E você não percebe. Aí Deus tem que tirar você daí. Aí agora olha por um outro sentido. Se a fé é o firme fundamento, ou seja, é o firme fundamento. Fundamento é base, fundação, estrutura. O fundamento da fé, o firme fundamento das coisas que se esperam. O que eu espero? Eu espero ser guiado por Deus naquilo que Ele me disse. O que Ele disse para o Abraão? Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu digo bem claro, eu fico pensando, puxa vida, Abraão teve que ter muita fé. Lembrando que o Terá, o seu pai, era um homem próspero, um homem de condições. A família de Abraão era uma família estruturada, vamos dizer assim, financeiramente falando. Eles tinham boas condições. Só que Deus tinha um projeto ainda maior para a vida de Abraão. E Abraão, eu acredito que olhando, crendo na palavra dada por Deus, porque como no início do programa eu coloquei aqui, Romanos 10:17, que só tem uma forma de você ter fé. Se você falar, pastor, eu tenho fé, mas você não ouve a palavra, você não lê a Bíblia, você não tem a prática da palavra, de buscar a Deus, me perdoe, eu vou falar com todas as letras, você não tem fé. Você não tem fé bíblica. Você pode talvez ter o dom da fé. O dom é um dom do Espírito Santo de ter uma fé sobrenatural. Mas ter fé segundo a palavra você não tem. Por quê? Romanos 10:17. Põe para mim por gentileza, maestro. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, só tem um método de você ter fé. Só tem uma forma de você ter fé, ouvindo a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, quem está falando com Abraão? Quem está falando com Abraão é Deus. Deus está dando uma palavra para Abraão, dizendo, Abraão, você precisa sair da tua terra. Você precisa deixar tudo isso. Eu digo em outras palavras, você tem que deixar o vício, você tem que deixar os escândalos, você vai ter que deixar suas amizades, você vai ter que abdicar da sua vida para que eu lhe dê algo ainda maior, ainda melhor do que você pensa. Então, veja que a fé, ela faz você olhar para algo grande, algo melhor, algo maior do que você vive. Então, o versículo 2 confirma isso, em Gênesis 12, versículo 2, confirma que ele está dizendo agora, Deus está falando para ele, olha o que eu vou fazer por você. E far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. O que Deus quer dizer para o Abraão? Se ele não sair, ele não vai ser grande, ele não vai ser conhecido. Ele fala aqui, né? Você não vai ser abençoado e você também não será uma bênção se você não obedecer. Ou seja, a palavra de Deus que vem até você, aquela palavra é para te fortalecer, é para te colocar de pé. Aquela palavra é a palavra do ânimo. Ele está animando a sua fé, ele está te fortalecendo para você ficar firme. Então, a palavra dada por Deus deve ser acatada automaticamente, ainda que seja pela fé. Ou seja, pela fé me dá a entender que eu ainda não vi, eu ainda não tenho, mas eu creio que vou viver, eu creio que vou ter, segundo a promessa de Deus. Então, iniciamos o estudo da fé, entendendo que a fé parte de um princípio de que Deus, você pode estar bem como está, mas o que Deus quer é muito maior do que os seus olhos viram, do que os seus ouvidos ouviram. Ele tem muito mais do que você pode pensar. Aí ele fala no versículo de número 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, agora essa parte é importante, em ti serão benditas todas, eu vou ler de novo, todas as famílias da terra. Pastor, isso significa que a minha família também é abençoada em Abraão? Sim, até a minha família, a sua família, as famílias posteriores que creem na palavra, que creem e acreditam na palavra, têm a bênção de Abraão. Tem a bênção da obediência, a bênção da fé. Agora, isso são coisas que Deus está dizendo, isso eu lhe darei, isso eu farei por você. Só que Deus não escolheu qualquer um, Deus não chamou qualquer um, Ele chamou uma pessoa que Ele sabia que estava disposta a acatar. Tem pessoas que ela ouve a palavra, você está me assistindo agora, você escuta o pastor pregar várias vezes, você assiste o pastor Jaime, você assiste o missionário, você assiste o pastor Fernando no SBT de manhã às 6 da manhã, você assiste pregações o dia todo, você lê a Bíblia, mas você não pratica a fé. Você não acredita as coisas de Deus, você ouve a palavra, mas volta a dormir. Volta atrás daquilo que Deus falou com você e assim Deus nunca poderá fazer o impossível acontecer na sua vida. Por quê? Porque você está deixando a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Há-se uma maneira, sim, de você viver a fé. Como que eu faço, pastor, para viver essa fé? Versículo de número 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, e saiu de Harã. O que Deus mostrou aqui pra gente, amados? Quando ele ouviu a palavra, ele não pensou. Vamos analisar o seguinte. Pense o Abrão, chegando em casa, ele chega e toca uma palavra. Mulher, eu escutei a voz de Deus hoje. E aqui ele escutou propriamente a voz de Deus. Ele falou aos ouvidos dele, Abrão, você vai sair da tua casa e da tua parentela. Sabe o que eu acho que é tão importante ressaltar aqui? É de entender que o Abraão, ele tinha uma postura de alguém que realmente cria. Ele chegou em casa, pegou a esposa, pegou o sobrinho, né? O sobrinho é uma outra história que nós entramos em outro momento. Não deveria ter levado o sobrinho, mas enfim, começou. Ele chegou, pegou a esposa e saiu obedecendo a Deus. Isso é fé. A fé movida por Deus. Agora, eu deixo bem claro que tem pessoas que às vezes, ela escuta, por exemplo, assim, Deus falou comigo aqui. E a pessoa vai saindo fazendo as coisas torto e direito, sem direção real de Deus. E às vezes elas agem por uma fé que não é fé. Fazem coisas que desagradam a Deus. E isso faz com que a pessoa viva frustrada e ela diz, mas eu fiz na fé, Deus falou comigo e Deus não abençoou. Por que Deus não abençoou? Porque Deus não pode fazer algo que Ele não falou. Por isso, nós temos que estar ligados, entender tudo que Deus está falando comigo. Aí se você continuar aqui a leitura comigo, eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa agora. Diz assim, e tomou Abrão a Saraí,
sua mulher e também a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei a essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha, uma coisa importante aqui. Quando o Senhor apareceu novamente para Abrão, ele só apareceu depois que ele obedeceu. Enquanto ele falou a primeira vez com Abrão, Abraão obedeceu, ele saiu e foi para a terra, ele passou por Canaã, chegou em Siquém, e ali ele montou a sua casa, ali estava crescendo a vida de Abraão, ele estava tornando-se, um homem independente, ele, Deus e ele, na obediência ao Senhor. Aí o Senhor vem e fala com ele de novo: olha, Abrão, por conta que você me obedeceu, por conta que você é um patriarca da fé, por conta que você creu na minha palavra, eu darei essa terra para o teu filho. Eu darei nessa terra aqui, da tua semente, eu darei para essa terra, porque o Senhor lhe apareceu novamente. E quando isso aconteceu, a Bíblia fala, no versículo 8, no versículo 7, ele fala: ele fez um altar, ele edificou um altar para o Senhor. Sabe o que significa edificar um altar? Ele construiu um altar. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de você se prostrar. O altar é lugar de você render-se a Deus. Ele fez um altar ao Senhor. E esse altar que ele fez a Deus, esse altar que ele preparou para o Senhor, foi, meu irmão, como se fosse assim: Deus, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para fazer tudo o que o Senhor disser. Irmãos, eu não vou aqui hoje, propriamente, eu não vou continuar a história de Abrão. Mas o Abrão, ele tornou-se muito grande, porque ele continuou servindo a Deus. Ele entendeu que o certo era viver servindo a Cristo, servindo a Deus, andando com amor e a obediência. A fé, muitas vezes, vai te colocar você entre a cruz e a espada, como dizem muitos. O próprio Abrão, ele teve um dia que passou uma certa situação, a qual, se o anjo não tivesse chegado até ele, ele teria tirado a vida do próprio filho, amando de Deus. Mas como assim, pastor, amando de Deus? Deus pediu para ele Isaac. E Isaac, ele foi dado para ele como uma ovelha em cima ali, preparada de um altar para entregar ao Senhor. O Senhor queria realmente saber se a fé de Abrão era verdadeira. Na hora que você é provado, na hora que você passa pela batalha, Deus está encontrando você de que jeito? Na fé? Deus está achando você na fé ou brincando? Ou tem achado você levando as coisas de qualquer jeito? Porque vai ter coisas que você vai ser colocado realmente na prova. Será que eu tenho fé verdadeira? Será que a fé que eu tenho é a realidade do que eu estou vivendo? Então, guarde esse estudo, guarde essa palavra no seu coração, para que a gente possa... Vou ler o 8 e o 9 para a gente fechar. Ele diz assim, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Irmãos, uma vida de alguém que busca a Deus é invocando o nome do Senhor. Você quer aprender a ter fé, viver da fé? Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus produz uma fé em você. E aprenda a viver no altar. O altar de Deus é sempre orando, sempre buscando, sempre apresentando a sua vida a Deus, tá bom? Começamos então nesse simples entendimento sobre a fé. Não perca quinta-feira e também no sábado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos orar agora? Pegue seu copo com água, em nome de Jesus, e vamos clamar agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus, nesta oração e clamamos ao Senhor, ó Deus. Nos ajude a ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. Assim como Abraão, ó Deus, que ao ouvir a Tua voz, ao ouvir a Tua palavra, tomou uma atitude. Ele tomou uma postura de alguém que realmente cria em Deus. Meu Pai, faça, ó Deus,
que nós sejamos guardados, protegidos pelo Senhor e que a incredulidade nunca tome os nossos corações. E sejamos guardados, protegidos, lavados pelas tuas poderosas mãos e que no teu sangue nós possamos, ó Pai, ser purificados de todo pecado e que jamais venhamos perder a fé e sempre ligados no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água. Glórias a Deus, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenda a ter essa fé, a fé que realmente move o céu, a fé que realmente faz você tornar-se uma pessoa diferente.